A paz do Senhor, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 12, que diz assim: a parábola dos lavradores. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Meus amados, nessa parábola aqui, o Senhor Jesus, ele nos conta a parábola do lavrador, né? Onde Deus é o dono da vinha. A vinha aqui nessa parábola está representando a terra, né? Onde nós vivemos. E os lavradores são aqueles que o Senhor confiou para cuidar, né? Da vinha. Então, aqui diz nessa parábola que o proprietário da vinha, ele confiou essa vinha aos lavradores e foi para uma viagem, né? Ele se ausentou. E chegando a época da colheita, ele enviou o servo para que o servo recolhesse a parte do fruto da vinha, né? Mas esses homens que estavam tomando conta da vinha, que estavam na responsabilidade da vinha, enquanto o proprietário da vinha não estava presente, eles não deram, né, a parte do fruto. Eles espancaram o servo, agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. E aqui a gente vê a ganância, né? Aqui nós vemos, né, através dessa parábola, a ganância daqueles que tomam conta da vinha que é do Senhor. Ou seja, o proprietário, o dono da vinha, não eram os lavradores, não eram esses que estavam tomando conta da vinha. O proprietário da vinha era o Senhor que o plantou, né? E no versículo 4 diz assim: então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Ou seja, o Senhor mandou outro servo para recolher parte do fruto, mas novamente eles humilharam e bateram no servo que o Senhor tinha enviado e mandaram ele embora sem entregar a parte do fruto que era devida. Por quê? Porque a vinha não pertencia aos lavradores. A vinha, ela pertence ao proprietário, aquele que a plantou. E no versículo 5 diz que o dono da vinha enviou muitos outros, né? E alguns eles bateram e outros mataram, né? E no 6 também diz que faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. E o dono da vinha disse: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa, né? Aqui Jesus contou essa parábola porque os fariseus e os chefes dos sacerdotes tentavam e buscavam uma oportunidade para prender ele e para incriminar o Senhor Jesus, né? Então ele conta essa parábola aqui na presença dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, que estavam procurando uma oportunidade de prender Jesus, né? De conspirar, estavam conspirando contra ele, né? E eles aqui, né, são esses que dizem, né, vamos agarrá-lo e matá-lo porque nós ficaremos com a herança. Ou seja, mais uma vez a ganância do homem, né? E isso nós vemos até os dias de hoje, meus amados, até os dias de hoje nós vemos isso. Quantos homens que o Senhor entregou em responsabilidade deles, né? Quantos homens e mulheres também que o Senhor entregou em responsabilidade deles,
vidas e almas que não são delas, né? Porque as vidas e as almas, tudo aquilo que nós temos nessa terra não pertence a nós. Está somente sobre a nossa responsabilidade para que nós venhamos a cuidar para que aquilo dê fruto, né? E quantos homens e quantas mulheres hoje em dia, quantos lavradores, assim como nessa parábola, quantos lavradores hoje, né, estão com vidas e almas em sua responsabilidade, cuidando, vidas e almas que pertencem ao Senhor, não pertencem a eles, né? E estão numa ganância, né, tão grande, uma ganância terrível, né, de adquirir, de ficar com aquilo que é do Senhor, né, de reter aquilo que é para o Senhor, de tomar aquilo para si como se fosse deles, mas na verdade é do Senhor e não é do homem, porque a vinha, ela não pertence aos lavradores. Os lavradores apenas estavam tomando conta da vinha até que o dono da vinha retornasse, porque o dono da vinha tinha se ausentado, mas o dono da vinha retornaria. Então, igualmente é assim conosco, né? As vidas, as almas, as ovelhas não são nossas, né? Não pertencem aos lavradores, pertencem ao dono da vinha, né? E por conta da ganância, quantas pessoas estão retendo aquilo que é do Senhor, estão tratando, né, estão tratando a propriedade que é do Senhor como se fosse delas. E da mesma forma que esses lavradores fizeram aqui, né, apedrejando, humilhando e batendo e até mesmo matando os servos que o dono da vinha mandavam, porque vejam bem, meus amados, aqui nessa parábola diz que os servos que eram mandados, né, para tomar para o dono os frutos, né, eram do Senhor, eram do proprietário da vinha. Ou seja, até os dias de hoje, quando Deus envia os seus servos verdadeiros, quando Deus envia os seus servos genuínos, né, muitos homens e muitas pessoas, né, querem assassinar, querem apedrejar, querem perseguir, caluniar os servos que o Senhor está enviando para resgatar as almas e as vidas que pertencem ao Senhor. Porque as almas e as vidas, elas pertencem ao Senhor, elas não pertencem ao homem. E quantas pessoas, né, quando Deus envia os seus servos verdadeiros, quando Deus vai e envia os servos, né, para tomar os frutos, para resgatar as vidas, para resgatar as almas, para cuidar das ovelhas do Senhor, ou até mesmo para entregar uma mensagem que o Senhor ordena que o servo entregue, esses que estão na responsabilidade de cuidar daquilo que é do Senhor, apedrejam, caluniam, perseguem e até mesmo matam, né? Matando a fé da pessoa, perseguindo ao ponto do servo e da serva do Senhor genuíno desistir de fazer aquilo que o Senhor ordenou, desistir do propósito, desistir do chamado, né? Mas o Senhor, ele prestará conta de tudo isso, né? O Senhor é o dono da vinha e o proprietário da vinha não são os homens. O proprietário daquilo que o Senhor colocou nessa terra não somos nós, é o Senhor. Nós apenas estamos em responsabilidade de cuidar daquilo que é do Senhor, daquilo que pertence a Ele. E nem mesmo enviando o seu próprio filho, né, como o Senhor Jesus ele contou nessa parábola aqui, porque quem foi, né, que tramava sempre a morte, o apedrejamento, a prisão, a conspiração contra o Senhor Jesus, nessa época eram os fariseus e os chefes dos sacerdotes. Ou seja, eram os religiosos da época que tinham a responsabilidade de cuidar da vida e das almas, porque eles eram conhecedores da lei e dos mandamentos, mas eles não cuidavam, eles não amavam, eles não acolhiam, eles não resgatavam aqueles que precisavam ser resgatados. Não, pelo contrário, eles já condenavam, né? Eles julgavam, eles desprezavam e rejeitavam as vidas e as almas que eram para eles cuidar, né? E também não queriam que ninguém cuidasse. Ou seja, eles não cuidavam das vidas e das almas que eram para eles cuidar, eles não amavam as vidas e as almas que eram para eles amar, eles não resgatavam e libertavam as vidas e as almas que eram para eles libertarem e não queriam que ninguém fizesse. Não queriam que Jesus curasse, não queriam que Jesus libertasse, não queriam que Jesus resgatasse as vidas e as almas, não queriam que Jesus levasse o arrependimento e o perdão para aqueles que necessitavam, né? Mas eles mesmos não faziam. Eles não faziam aquilo que era para eles cumprir como responsabilidade e não queria que ninguém fizesse, como hoje em dia,
né? Hoje em dia, meus amados, infelizmente nós vemos muito isso. O Senhor confiou na responsabilidade de muitos homens e mulheres, de muitos líderes, de muitas pessoas, vidas e almas para cuidar, vidas e almas para curar, para resgatar, para libertar, para levar o perdão e o arrependimento. Mas muitos não querem, né? Muitos já foram dominados pela ganância, como conta aqui nessa parábola. Eles não entregavam ao servo do Senhor o fruto que era do dono da vinha, do proprietário, que é o Deus Todo-Poderoso. Eles não entregavam o fruto que era para o Senhor, o fruto da salvação, do arrependimento, do resgate, do alcance de vidas e de almas. Não entregavam e ainda humilharam, batiam, né, espancavam e matavam os servos que o próprio Deus enviava, como é nos dias de hoje, né? Como é nos dias de hoje, infelizmente, quantas pessoas pela ganância queriam ficar com tudo para si, aqui nessa parábola, os lavradores queriam ficar com a vinha para si, queriam ficar com o fruto da vinha para si e não queriam entregar o fruto que não era deles, é do proprietário da vinha. O fruto não é nosso, ele é do proprietário da vinha. As vidas, as almas, as ovelhas, os resgates, os corações não são nossos, não são para a nossa glória, é para o dono da vinha, porque não é nosso, é dele. O Senhor é aquele que plantou a vinha, né? E os frutos são dele, as vidas, as almas, né? Os corações, as ovelhas são dele, não é do homem. Então, nessa parábola aqui, os lavradores, eles não faziam aquilo que era para eles fazerem, né? E não entregavam o fruto que era para o Senhor. E quando Deus enviava um servo para ir tomar aquilo que é do Senhor, eles espancavam e matavam alguns. Como acontece nos dias de hoje. Quando Deus envia um servo verdadeiro, uma serva verdadeira que não se corrompeu, né? Que ainda fala aquilo que Deus manda, né? Que ainda faz a vontade do Senhor. Esses mesmos que já estão tomados pela ganância, esses mesmos que já estão achando e crendo que é deles, né, que eles são proprietários, que eles são os donos, né, que eles que mandam, que eles que possuem, mas na verdade não, tudo é do Senhor, né? Os ministérios são do Senhor, as almas são do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Tudo pertence ao Senhor, nós só temos a responsabilidade de cuidar daquilo que pertence ao Senhor enquanto Ele não está presente, até que Ele venha para buscar aquilo que pertence a Ele. Nós só temos a responsabilidade de cuidar aquilo que é dele, porque Ele voltará para buscar, né, tudo aquilo que pertence a Ele. Então hoje, quantos já estão, né, na ganância de achar que eles possuem e que pertence, que eles são donos e proprietários de algo que na verdade pertence ao Senhor. E quando Deus levanta e envia servos e servas verdadeiros, genuínos, eles querem perseguir, caluniar, matar, censurar, calar, né? Mas o Senhor é aquele que envia o servo. E como aqui está no versículo 9, quando Jesus conta aqui em Marcos 12:9, o que fará então o dono da vinha? Né? O que fará o Senhor vendo tudo isso acontecer? Vendo hoje em dia, né, quando Deus envia um servo e uma serva fiel, verdadeiro, que não se corrompe para fazer a vontade dele, para falar aquilo que ele manda, né, aqueles que ele deixou na responsabilidade de cuidar, de apacentar e de curar enquanto ele não volta, que está apedrejando, está perseguindo, está querendo matar a fé, matar o ministério, sujar a imagem daqueles que foi o próprio Deus quem enviou. O que ele fará então? Aqui no versículo 9 diz: virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Né? No versículo 10 Jesus diz: vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? E cita Salmo 118. Aqui nesse versículo 9, o Senhor está falando, quando o Senhor fala assim, que o dono da vinha virá e matará os lavradores, o Senhor não está falando de morte física, Ele está falando de morte espiritual, que é a condenação eterna. E Ele não fala apenas de condenação, Ele fala que dará condenação e arrancará a vinha daqueles que estão na responsabilidade de cuidar para entregar para outros, né? Então, o que o Senhor fará? Né, em resposta a tudo isso que está acontecendo, aqueles que estão tentando, que já estão na ganância, que estão achando que o povo é deles, que a igreja é deles, que as ovelhas são deles, que as vidas e as almas são deles, eles podem fazer o que quiser, da maneira que quiser, apacentar da maneira que quiser.
Mas não, as ovelhas são de Cristo, a vida é de Cristo, a igreja é de Cristo, a noiva é de Cristo, e nós devemos apacentar e cuidar da maneira que Cristo quer que cuidemos. Nós devemos curar da maneira que Cristo quer que nós venhamos a curar. Nós devemos libertar e resgatar da maneira que Cristo quer que nós façamos isso, e não da nossa maneira. Porque as vidas e as almas e as ovelhas não são nossas, mas é do dono da vinha, é daquele que plantou a vinha, e nós não temos poder nenhum em nossa mão que não nos tenha sido dado pelo Senhor, né? Então o poder não é nosso, o poder é dele. A propriedade da vinha não é nossa, é dele, né? Dele provém todas as coisas. E quando Jesus fala aqui que o dono da vinha virá e matará os lavradores, ele está falando de condenação eterna. Esses que se corromperam, que não estão cuidando daquilo que o Senhor deu de responsabilidade para cuidar. Aí o Senhor entregou vidas e almas para cuidar, para curar, para libertar, para resgatar, e não está cuidando da vinha que o Senhor deu como responsabilidade para cuidar. E o Senhor está falando nessa palavra que haverá condenação. Por quê? Porque não está cuidando, não está fazendo a responsabilidade que era para fazer, que Ele mandou fazer, e também não quer que ninguém faça. Não está cuidando, não está libertando, não está curando, não está levando o evangelho genuíno. E quando Deus envia uma pessoa para curar, para libertar e para levar o evangelho genuíno, quer apedrejar, quer caluniar, quer matar a fé, quer lançar dentro do calabouço. Então o que o Senhor vai fazer em resposta? Como está escrito aqui na palavra dele: condenação eterna. E mais, não só condenação eterna, como também arrancará a vinha e dará para outros. Outros quem? Outros que o Senhor desejar entregar. Porque, como eu disse, a vinha não é nossa. As vidas e as almas não são nossas, pertencem ao Senhor. Então, se o Senhor quiser arrancar da mão daqueles que era para estar cuidando, mas não está cuidando, se o Senhor quiser arrancar da mão daqueles que eram para estar curando, mas não estão curando, se o Senhor quiser arrancar da mão daqueles que eram para estar libertando e resgatando, mas não estão, e quiser entregar na vida daqueles, quiser entregar na mão daqueles que Ele sabe que vai curar, vai libertar, vai resgatar, vai pregar o evangelho genuíno da salvação, né? O evangelho genuíno da salvação, sem adocicar, sem romantizar, sem enfeitar, sem acrescentar para agradar o homem, agradar o ouvido daqueles que só querem ouvir mel, né? Então, se o Senhor, que é o dono da vinha, é o dono de tudo o que há, pois Ele criou todas as coisas, quiser entregar na mão de quem Ele sabe que vai cuidar, Ele arranca e entrega. Ele arranca e entrega, por quê? Porque Ele é o dono da vinha. No versículo 1 diz: certo homem plantou uma vinha. Ou, em outras versões está escrito: um proprietário tinha uma vinha. E quem é o proprietário? É o Senhor Deus Pai. Ele é o proprietário, Ele é o dono da vinha, Ele é o dono de tudo que há nessa terra. Ele é o dono das ovelhas, Ele é o dono das vidas, das almas, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da noiva de Cristo, Ele é o dono de tudo o que há aqui. Ele é o dono dos céus, da terra, dos mares, de tudo o que há aqui. Por quê? Porque foi Ele que criou e tudo pertence a Ele. Então, se Ele quiser arrancar, Ele vai arrancar e vai dar para quem Ele sabe que vai cuidar, né? E quantos já se entregaram à ganância? Quantos já estão com o coração enchido daquilo que nem é deles? Com o coração preenchido, com o coração altivo, né? Que enchem a boca para falar que eu tenho, eu sou, eu posso, eu mando, mas não é do Senhor. Não é teu, não é meu, é do Senhor, não é nosso. As vidas não pertencem a nós, não é para a nossa glória, não é pelo nosso meio, não, é pelo Senhor, é por meio do Senhor e é para o Senhor, porque Ele é o dono da vinha, Ele é o proprietário da vinha, Ele que plantou a vinha e entregou em nossa responsabilidade cuidar dessa vinha. Fazer dar fruto à vinha, cuidar das vidas, das almas, das ovelhas, da maneira que Ele quer que nós cuidemos. Não é da maneira que nós achamos que devemos cuidar. Não é da maneira que nós achamos que podemos cuidar. Não é da maneira que nós queremos. Não é da maneira que nós entendemos. Não, é da maneira que Ele quer, da maneira que Ele manda e da maneira que Ele sabe que devemos fazer, porque a vinha é dele
as vidas são deles, a alma é dele, as ovelhas são dele, tudo é do Senhor, tudo pertence a ele. Aqui no versículo 1 ainda diz que ele só deixou em confiança dos lavradores para cuidar e foi fazer uma viagem, mas ele retornará. E a propriedade que é do Senhor precisa ser cuidada. A propriedade que é do Senhor precisa ser regada, precisa ser cuidada para dar frutos. E os frutos não são para nós, é para o Senhor. Os frutos da obra não é para a nossa glória, é para o reino dele. Os frutos da salvação, do arrependimento, do evangelho genuíno e verdadeiro, é para a glória do reino do Senhor e não para nós. Então, Jesus conta aqui nessa parábola que até mesmo os fariseus e os sacerdotes, né, no versículo 7, Jesus fala assim, que eles disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Ou seja, o ganho que eles queriam, o foco deles era a herança, era aquilo que eles iriam conseguir obter através da vinha. Eles não queriam dar o fruto da vinha para o proprietário. Eles não queriam dividir a vinha com ninguém, mas eles também não estavam cuidando e fazendo aquilo que era para eles fazer, né? E Jesus conta aqui, e os fariseus e os chefes de sacerdotes sabiam que essa parábola que o Senhor estava contando era a respeito deles. E por isso eles se enfureceram mais ainda e tentaram criar situações para prender e conspirar contra Jesus, né? Porque mesmo o dono da vinha enviando seu filho nessa parábola, eles não respeitaram. Eles visaram somente o lucro que eles iriam ter com o herdeiro fora de jogo. E quantas pessoas estão fazendo isso? Estão tirando Cristo. Estão tirando a palavra de Cristo, estão tirando a verdade de Cristo, estão tirando a essência de Cristo, visando o quê? Visando o lucro. Aí só fala agrado, só fala mel, só fala doce, só fala açúcar, só fala aquilo que o povo quer ouvir, só entrega aquilo que é agradável aos ouvidos, mas tirou Cristo, enterrou Cristo, enterrou o evangelho de Cristo, enterrou a verdade de Cristo, visando o lucro, visando aquilo que ia ganhar, visando quantos ia ganhar, visando encher os templos, encher os bancos, né? Encher o bolso, né, visando lucro. Então enterraram Cristo. Quantos hoje em dia estão enterrando a mensagem do evangelho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da salvação e do arrependimento, para pregar somente aquilo que agrada, somente aquilo que apraz, somente aquilo que atrai gente, somente aquilo que enche igreja, né? E a verdade de Cristo está sendo enterrada. Por quê? Porque a ganância já entrou no coração de muitos. A ganância já corrompeu muitos e muitos estão visando só o lucro. Muitos estão visando só os elogios, os presentes, né? As viagens, os convites, a fama, o estrelismo, mas está enterrando o evangelho de Cristo. Está abandonando a vida, as vidas e as almas que era para estar cuidando. Está apedrejando e executando as vidas e as almas que era para estar sarando, que era para estar salvando, que era para estar cuidando. Visando somente o lucro. Visando somente o que vai conseguir, onde vai chegar, aonde vai ser convidado, o que vai ganhar, os elogios que vai receber, a visibilidade que vai ter, a notoriedade que vai ter, o reconhecimento que vai ter, enterrando a verdade, enterrando o evangelho, enterrando isso daqui a verdade. E não entrega a verdade, e não cuida de quem tem que cuidar, não cuida da vinha para que ela dê frutos, não sara os feridos, não cura os enfermos, não liberta os cativos, não leva o arrependimento para aqueles que estão todo errado, vivendo uma vida de falsidade, vivendo uma vida de falso cristão. Dentro da igreja é cristão, mas lá fora só a misericórdia de Deus, né? Não conserta o que está quebrado, visando só o lucro e não quer que ninguém faça. Não faz, não cura, não salva, não liberta, não resgata. E quando chega alguém para curar, para libertar, para resgatar, quer apedrejar, quer caluniar, quer matar e não quer que a pessoa faça aquilo que não está fazendo. Mas nós precisamos entender
que a vinha não é nossa, a vinha é de Deus. Nós precisamos entender que as vidas, as ovelhas, não são nossas, é de Deus. As ovelhas pertencem a Cristo e Cristo é o pastor das ovelhas. Nós só temos a responsabilidade de cuidar daquilo que é de Deus até que Ele venha para buscar aquilo que é dele. Porque Ele vai voltar para buscar aquilo que é dele. E se aquilo que é dele não estiver sendo bem cuidado, Ele vai cobrar. Ele vai prestar contas. Ele vai prestar contas com cada um que Ele entregou as ovelhas para cuidar. Ele vai prestar conta com cada um que Ele entregou a vinha para fazer frutificar e não estava fazendo frutificar e estava visando só o lucro e o benefício próprio, que já estava com o coração cheio de ganância. Ele vai prestar conta. Se a vinha do Senhor não estiver sendo bem cuidada, além dele prestar conta, ele vai arrancar e vai entregar para quem vai cuidar, porque ele sabe que ainda existem servos e servas que pagam o preço, que renunciam, que vivem na obediência e que vão cuidar da vinha do Senhor, que vão curar as almas que Ele quer que sejam curadas, que vão resgatar as almas que estão nas trevas, as almas que estão perdidas, que estão no lamaçal, as almas que estão nos lugares que ninguém mais quer entrar para salvar. Ele sabe, Deus sabe, o dono da vinha sabe que existem servos e servas que vivem em obediência, que vivem em renúncia e que se Ele mandar ir em tal lugar que ninguém quer ir para resgatar uma vida, a pessoa vai e cuida e resgata e salva aquela vida. Porque a vida é de Deus, a vida não é nossa. As almas são para o reino dele, não é para a nossa glória. A palavra da verdade nos traz o livramento de sermos manipulados por esses que estão visando só a ganância. A palavra da verdade nos liberta, como Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? De tudo aquilo que te aprisiona. Vos libertará dos falsos mestres, vos libertará dos falsos profetas, vos libertará dos lobos em pele de cordeiro, vos libertará da mentira, do vício, do engano, da prostituição, vos libertará de tudo aquilo que te torna cativo, vos libertará da depressão, da ansiedade, da enfermidade, de tudo aquilo que te torna cativo. A palavra da verdade nos liberta. A palavra da verdade não permite que nós sejamos enganados por falsos mestres, falsos doutrinadores, por lavradores que só estão com a vinha do Senhor na mão, visando lucro, visando benefício, com o coração cheio de ganância. Mas não se engane, o dono da vinha vai prestar conta. Não se enganem. Se o dono da vinha vê que a vinha está na mão do lavrador há anos e não salva, não cura, não liberta, não resgata, não dá frutos para o reino dele, ele vai arrancar a vinha. Se o dono da vinha vê que a vinha dele está na mão de um certo lavrador ou de uma certa lavradora há anos e não dá nenhum fruto, não salva a alma, mas mata a fé dos outros do que cura os corações, mais parte o coração dos outros do que sara as feridas, mais cria divisão do que cria união entre si, ele vai arrancar a vinha da mão desses, porque ele é o dono da vinha. Ele arranca a vinha e entrega para quem ele sabe que vai cuidar. Ele arranca a vinha da mão desses que deveriam estar cuidando a tempo, e não cuida. Desses que deveriam estar curando, há muitos anos, mas não curam. Desses que deveriam estar libertando há anos, mas não libertam a vida de ninguém. Que só olham para si e deixam a alma perecer lá. Que só olha para si próprio e deixa a alma morrendo ensanguentada lá. O dono da vinha está vendo. O dono da vinha vai prestar conta. E o dono da vinha arranca a vinha daqueles que não estão cuidando e entrega para aqueles que ele sabe que vai cuidar. Porque ele sabe quem vai dar fruto para o reino dele. Ele sabe quem reconhece que a glória é dele. Ele sabe quem reconhece que é tudo dele e para ele, por meio dele. E ele arranca daquele que está ganancioso. Ele arranca daquele que está matando alma, que está ferindo alma, que está dispersando as ovelhas.
Porque Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele sabe quem está espalhando as ovelhas dele. Ele sabe quem era para estar reunindo as ovelhas dele num só rebanho, mas pelo contrário, está apedrejando, está caluniando, está perseguindo, está ferindo, está deixando a ovelha ensanguentada, está deixando a ovelha dispersa, confusa, está deixando a ovelha quase morta na fé. Ele sabe. O dono da vinha sabe. O dono da vinha sabe qual é o curral de ovelhas que está dando fruto, qual é o que não dá fruto, quais ovelhas estão sendo bem cuidadas, quais ovelhas estão abandonadas e largadas, quais ovelhas estão sendo feridas, humilhadas, envergonhadas em público, né? Quais ovelhas estão sendo amedrontadas. Ele está vendo, ele sabe, e ele vai pedir contas. O dono da vinha vai pedir contas. E ele está falando aqui nessa palavra, condenação eterna. Te conserta enquanto é tempo, senão a condenação eterna virá. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Você pode ter brincado até agora, mas com Deus não se brinca. As ovelhas são dele, as vidas são dele, as almas pertencem a ele. Com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Se você está plantando divisão, se você está apedrejando, matando, perseguindo os servos que o Senhor está mandando falar aquilo que ele ordena, com Deus não se brinca. Ele vai prestar contas. Ele vai prestar contas. E o resultado da conta vai ser condenação eterna, né? Então, quando o Senhor avisa, quando o Senhor fala, é para dar oportunidade de arrependimento. Quando o Senhor avisa, quando o Senhor manda falar, é para dar tempo de se arrepender. Então se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque quando o Senhor fala, ele está dando oportunidade de se arrepender. Quando o Senhor confronta, ele está dando oportunidade para tirar a ganância do coração, para tirar a arrogância do coração e colocar a humildade no lugar. O Senhor está dando oportunidade, está dando tempo para parar de machucar as ovelhas dele e curar, para parar de dispersar e dividir as ovelhas dele, e amar, e cuidar, e unir as ovelhas que são dele, não é nossa. Fazer frutificar as vidas e as almas que estão ensanguentadas e lameadas no pecado, e lameadas na perdição, nas ruas, precisando de salvação. Então, o Senhor está dando tempo de conserto, porque quando ele vier com juízo, não tem para onde correr. Quando ele vier com juízo, não tem para onde fugir. Quando ele vier com juízo, não tem para onde se esconder. Então ele está dando tempo de arrependimento, tempo de conserto, tempo para tirar a ganância do coração, tempo para parar de olhar só para si e olhar para as almas que estão precisando, olhar para as ovelhas que estão perecendo, olhar para as vidas e para as almas que estão sangrando e perecendo no mundo. Ele está dando tempo de conserto, tempo de arrependimento, porque o dono da vinha vai cobrar. O dono da vinha vai cobrar. E o dono da vinha vai arrancar a vinha de quem não estiver cuidando e vai entregar para quem ele sabe que vai cuidar, tá? Então, palavra da verdade, conserto, arrependimento, né? Tirar a ganância do coração e olhar para quem está precisando. Quantas vidas e quantas almas sedentas pelo socorro, pelo amor do Senhor, precisando ouvir uma palavra de cura, uma palavra de conforto, uma palavra de aconchego, precisando ouvir isso daqui, precisando ouvir um hino, um cântico para curar a alma. Não é hora de ter ganância no coração. Todos aqueles que estiverem tomados pela ganância e não estiverem fazendo a vontade do Senhor, todos aqueles que só estiverem com a vinha do Senhor na mão visando lucro, o Senhor vai arrancar. O Senhor vai arrancar. Esse ano é ano de prestação de contas. E o Senhor vai fazer, o Senhor vai cobrar. Então, meus amados, essa foi a palavra que o Senhor me ordenou a trazer aqui hoje, né? Marcos capítulo 12, são apenas 12 versículos. Eu recomendo que vocês leiam, é sempre bom ler a palavra do Senhor, né? Guardem essa palavra em seus corações.
Se algum de vocês que está me ouvindo agora foi ferido, é uma dessas ovelhas que foi machucado, apedrejado, ensanguentado, entrega o teu coração e a tua alma para o Senhor, que Ele irá te curar. O Senhor Jesus derramará o bálsamo de cura e de aconchego no teu coração, na tua alma. O Senhor Jesus, Ele vai te curar. O Senhor Jesus, Ele vai te consolar e te confortar. E mais, o Senhor Jesus, Ele vai prestar conta com quem te feriu. O Senhor Jesus, Ele vai cobrar quem te feriu, quem te machucou, quem quase matou a tua fé. Então, entrega o teu coração e a tua alma ao Senhor e deixa que Ele vai te curar. Deixa que Ele vai passar o bálsamo nas tuas feridas e Ele vai cuidar de ti. Porque o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor e Ele deu a vida pelas ovelhas dEle. Então, Ele vai te curar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar forças, Ele vai renovar o teu interior. E entrega quem te feriu na mão dEle. Entrega na mão dEle que Ele vai fazer justiça. Tá? Então que essa palavra possa permanecer guardada no teu coração, tá? Que o Senhor venha te dar a paz, a graça e a misericórdia nessa semana. Que Deus abençoe a todos. Leiam a palavra do Senhor enquanto é tempo, porque nós estamos chegando nos dias em que a palavra do Senhor não poderá mais, ser livremente aceita. Então, fique na paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém?